Nossa aula de hoje, o tema então, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse é o tema da nossa aula hoje, ok? E hoje nós vamos tentar entender, buscar entender de maneira mais específica um pouco da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, como é que surge a Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Vamos tentar entender um pouquinho do seu sistema doutrinário, qual é o sistema de doutrina que nós seguimos. O que rege o nosso sistema de doutrina, isso é importante, né? Uma igreja tem um sistema doutrinário, porque tem igreja por aí que você não sabe nem o que você está aprendendo, qual é a linha, o que você está seguindo, como eles entendem as escrituras. Nós temos um sistema doutrinário. E também vamos entender o nosso sistema de governo, como a Igreja Presbiteriana do Brasil é governada, é presidida, é administrada, como é que funciona tudo isso, nós vamos entender, ok? E antes de partir para essa parte, nós vamos entender de maneira rápida, singela, o que vem a ser igreja. A gente está falando da igreja, só que a gente está falando de uma denominação, né? E a igreja do Senhor, ela é maior do que a denominação, obviamente. Nós somos uma denominação e é importante entendermos a nossa denominação, mas a igreja do Senhor, ela é maior. E o que vem a ser a igreja, né? Biblicamente falando. Então, gostaria de passar por isso com vocês, tá? Antes. O que vem a ser a igreja? Igreja, irmãos. Esse termo igreja, nas escrituras, ele etimologicamente vem da palavra eclesia, ok? Eclesia é a junção de duas palavras, que vai significar chamado para fora. Tá? Então esse é o significado de igreja. E qual é a ideia de chamados para fora? Todos nós fazíamos parte de uma mesma realidade, na verdade? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Deus nos chama para fora dessa realidade, para uma nova realidade. E esse povo que é chamado das trevas para a luz, esse povo que tem seus olhos abertos, esse povo que é chamado para um relacionamento com Deus que havia sido quebrado, é chamado de igreja. Nós somos tirados da realidade que estávamos para uma nova realidade. Ok? Isso é a igreja, irmãos. O Senhor nos chamou para isso. Convido vocês para abrirem primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, capítulo de número 12. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu farei a leitura do versículo 12 ao versículo 27. 1 aos Coríntios, capítulo 12, de 12 a 27. Olha só o que está escrito, irmãos. Uma realidade interessante. O que vem a ser igreja? O apóstolo Paulo nos explica. Ele faz uma comparação com o corpo. É uma analogia que o apóstolo vai usar. E nos ajuda muito a entender o que é ser igreja. Você é povo do Senhor Jesus? Você crê no Senhor, então você é igreja. Você precisa entender o que vem a ser a igreja. E olha só o que o apóstolo diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que não parecem menos dignos, os que nos parecem menos dignos do corpo, no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Até aqui.
Vocês perceberam a analogia que o apóstolo Paulo faz? O que é a igreja, irmãos? A igreja é um conjunto de pessoas. Assim como o nosso corpo é um conjunto de membros que se unem, e isso faz o corpo, a igreja é um conjunto de pessoas, com características, dons e talentos diferentes, onde cada um é necessário. Cada um é necessário. Permitam-me até fazer essa exemplificação. Vocês perceberam que eu e minha família estávamos em Brasília cerca de 20 dias e a igreja continuou funcionando do mesmo jeito? Vocês percebem? Por quê? Porque a igreja é um conjunto de pessoas, de membros que servem com seus dons e talentos. Louvado seja Deus por isso. Entende? Isso é igreja, irmãos. E nós temos que dispor, inclusive, nossos dons e talentos para que sirvamos uns aos outros e assim nós crescemos e nos tornamos igreja saudável. Agora, olha só que interessante. Se a igreja fala que nós somos corpo, entenda bem, se você corta uma mão e ela está fora do corpo, agora o que acontece com ela? Ela vai necrosar, ela morre, né? Vocês percebem a força dessa ilustração que o Senhor Jesus traz? Ou melhor, que o apóstolo Paulo traz? Nós estamos ligados uns aos outros. Não dá para viver igreja, cada um no seu canto, cada um faz o que quer, cada um... Não, nós prestamos conta uns para os outros, nós nos importamos um com o outro. Essa é a força que o apóstolo Paulo traz nessa ilustração. Estamos unidos, ligados uns aos outros. Não somos um aglomerado de membros, né, que vai juntando um no outro. Imagina um braço cortado, uma perna, bota um em cima do outro, ali está um corpo. Não, ele precisa estar ligado, unido. O mesmo sangue corre na veia de todos. No nosso sangue, por assim dizer, corre o sangue de Cristo. Nas nossas veias corre o sangue de Cristo. Nós temos um só Espírito, ok? Isso é importante, irmãos, entendermos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O meu desejo é que a Igreja Presbiteriana do Cachoeira do Sul entenda isso, que nós estamos ligados, nós nos importamos um com o outro. Antes de ir para Brasília, eu inventei de jogar um vôlei lá na nossa confraternização. E eu não lembro quantos estavam no vôlei que vão lembrar que alguém levantou uma bola para mim e eu fui pular achando que ainda era menino, né? E não saí do chão. E eu tropecei no próprio pé e caí em cima dos meus dedos. Irmão, foi um sofrimento lá em Brasília. Porque meu pé ainda está inchado, né? Eu voltei, eu não sei se eu quebrei aqui algum dedo, alguma coisa. Pensa numa dor que eu fui embora. Né? E para andar, e lá está muito calor, muito quente mesmo. Né? E o pé parece que foi inchando. Eu ia calçar o tênis e não dava nem para amarrar o cadastro. Meu pé inchou, ficou inchado. E está doendo ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo o corpo sofreu por causa dos dedos aqui ruim. Né? Para me locomover, todo o corpo tinha dificuldade. Né? O corpo pesa, todos tinham dificuldade. Né? Por causa de um pé, de uns dedos aqui, que eu não sei o que aconteceu com eles, ficaram ruins, todo o corpo sofreu. Né? E a dor o corpo todo sente, por assim dizer. Então, assim funciona a igreja. Por isso que nós devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Enfim, essa é a ideia de igreja, de maneira bem superficial, para que os irmãos compreendam, irmãos. Isso é ser igreja. Não deixemos essa perspectiva de lado. Isso é ser igreja. Devemos contar uns com os outros, nos importar uns com os outros. Né? Nós temos um só Pai, ok? Na Bíblia você vai ver a palavra igreja sendo atribuída à ideia de uma igreja local. Né? Então você vê a igreja, por exemplo, lá de Antioquia, era uma igreja local que se reunia em Antioquia. Nós somos a igreja local aqui em Cachoeira do Sul. Nós sabemos que tem igreja em Santa Maria, igreja em Canoas, né? A igreja do Senhor está espalhada por essa terra, igreja lá no Egito, igreja no Oriente Médio, no meio da guerra estão lá nossos irmãos, são corpo conosco, ok? Igrejas que se reuniam em casas, né? A palavra igreja é usada para isso. Grupos de crentes, então onde estava ali o grupo de crentes, ali estava a igreja do Senhor, né? A totalidade dos crentes espalhados na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente chama de igreja universal. Não a do Edir Macedo, pelo amor de Deus, né? Igreja universal no sentido de igreja espalhada por essa terra, no universo. Eu não sei se vocês sabiam, mas a palavra católica significa universal. Né? Então, não estou falando, a gente poderia falar que estou falando da igreja católica, mas não da igreja católica romana. Né? Da igreja católica ou igreja universal, igreja total dos crentes espalhados por essa terra. E o corpo de Cristo, né? Usado para essa ideia de corpo de Cristo. Ok? São os significados no Novo Testamento. Tranquilo? Deu para entender um pouquinho mais do que é ser igreja? Do que é a igreja? E é pela fé no Senhor Jesus Cristo, quando cremos, que nos tornamos igreja, nos tornamos parte da igreja do Senhor. Beleza?
Então essa é a ideia geral de igreja. Tenham isso em mente, eu quero ainda estudar com vocês um pouco mais sobre igreja, com aprofundamento, ok? Nós vamos estudar ainda sobre o que é ser igreja, tentarmos nos aprofundar nessa ideia que é muito importante, tá? Entendido então o que é a igreja, biblicamente falando, vamos para a história da nossa denominação. A igreja presbiteriana é uma denominação. A igreja do Senhor, já falei, é maior do que a igreja presbiteriana. Mas nós somos uma denominação, tá? E por que foram criadas as denominações? Porque ao longo da história, ok, surgiram heresias, surgiram coisas e doutrinas e diferentes visões acerca de doutrina que tiveram que se criar as denominações. Que ainda que muitas vezes, nós temos aí as denominações que creem na mesma essência do Evangelho, há algumas questões que fazem com que seja necessária essa divisão de denominações. Né? Vou dar um exemplo aqui. Tem igreja que você vai chegar lá e vão falar, você tem que batizar a sua criança. E vai ter igreja que crê no mesmo Senhor Jesus, mas fala, a gente entende que não deve batizar criança. Nós entendemos que esses que não batizam crianças estão errados, mas isso não faz deles não igreja do Senhor. Eles creem no mesmo Senhor Jesus, entende? Só que aí, na ideia do convívio eclesiástico, cria-se as denominações por conta dessas questões secundárias que são divergentes, mas que são importantes também, entende? Agora, se mexe nas questões essenciais da fé, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, nas pessoas da Trindade, aí se pensa diferente do que a Escritura ensina, aí já deixa de ser igreja, é o que a gente chama de seitas, né? Aí já são heresias que foram criadas, tá certo? Mas agora há muitas denominações que creem na mesma essência, ainda que divirjam em coisas secundárias e até mesmo terciárias. Tranquilos? Beleza? Por isso, nós temos a história de denominações. E a nossa denominação é a Igreja Presbiteriana, irmãos. Igreja Presbiteriana. Nós vimos um pouco da Reforma Protestante, né? Inclusive, dia 31 deste mês, nós celebramos a Reforma, né? Foi tido como o dia da Reforma, porque foi o dia que Martinho Lutero afixou as 95 teses lá na porta do castelo da igreja de Wittenberg. Tá? Então, dia 31 agora de outubro, nós celebramos. E o que foi a reforma, irmãos? Acho que o Alexandre já deu a aula, mas é importante recapitular. Reforma não foi uma doutrina nova que surge no século XVI. A reforma foi um retorno à doutrina apostólica. A Igreja Católica Romana se desviou grandemente da doutrina bíblica apostólica. Né? A gente já falou sobre isso aqui, as muitas heresias que foram criadas ao longo de 1 milênio de história, que eles detinham todo o poder, né? Doutrinário inclusive. Então, culto a Maria, a ideia do padre como um sacerdote, a própria ideia do papado, né? Tudo isso nós não vemos respaldo nas escrituras sagradas. Né? Culto aos anjos, culto aos mortos, né? Que é a chamada missa de sétimo dia. Tudo isso fora das escrituras, coisas que maculam diretamente a essência da fé cristã. A ideia das indulgências, a ideia de purgatório, né? Tantas doutrinas, irmãos, que mexem com a essência da fé. Então ela se desviou, a igreja se desviou. E quando se desvia da essência da fé cristã, quando mexe naquilo que é essencial, deixa de ser igreja do Senhor. Por isso, no século XVI, surgem alguns homens de dentro da igreja católica que veem que está tudo errado na essência. Então eles trazem de volta a doutrina apostólica. Isso é reforma protestante. Eles tentaram reformar a igreja católica. Eles não queriam sair inicialmente da igreja, mas tiraram eles. Aí surge a igreja protestante, ok? Foi assim, né? Nós já vimos que esse movimento, ele começa antes mesmo do que a gente conhece como o movimento da reforma, começa lá com os pré-reformadores. Dentro da igreja católica sempre houveram pessoas fiéis que viram os erros e tentaram ensinar corretamente, mas alguns homens eles se levantaram com mais força. Né? Você tem alguns homens que foram até perseguidos e mortos antes mesmo dos reformadores, como John Wycliffe, por exemplo, John Hus, né? Jerônimo Savonarola, lá na Itália. Alguns homens que se levantaram e foram um instrumento nas mãos de Deus. Esses homens foram mortos. Né? Mas Lutero, que também se levantou, esse não foi morto. Tá? Pela providência de Deus, ele conseguiu levar adiante a reforma que ele queria fazer na igreja católica. Né? E aí surge o protestantismo, na Suíça com João Calvino, Ulrico Zwinglio, né? Você vê Martin Bucer, né?
em Estrasburgo, se eu não me engano, né? Lá ele também levou adiante o movimento reformado. Então você vê vários, né? E aí dentro dessa, lá na Inglaterra, o movimento com os puritanos, né? Na igreja anglicana, a gente pode falar mais disso em outro momento, mas aí o movimento da reforma vai crescendo, né? Ele chega num país chamado Escócia, né? Não sei quantos de vocês conhecem a Escócia, né? A Escócia que tinha uma luta também, começa uma perseguição ferrenha lá contra os protestantes, por causa da rainha que era católica, né? Então há uma perseguição e um homem foi levantado por Deus chamado John Knox na Escócia, que aprendeu de João Calvino lá em Genebra mais sobre essa ideia da volta à doutrina apostólica, e ele volta para o seu país para reformar. É ali na Escócia que surge de maneira mais clara o presbiterianismo com John Knox, ok? Então você tem depois o movimento na Inglaterra, que tem influência lá na Nova Inglaterra, que eram as 13 colônias que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, e lá o protestantismo se desenvolve em larga escala, irmãos, porque já nasce, no seu nascedouro, tem um movimento muito forte protestante, com os puritanos perseguidos na Inglaterra que vão para a Nova Inglaterra, que veio a ser depois da independência, chamada de Estados Unidos da América, tá? E lá é dos Estados Unidos da América, já como nação independente, é que é levantado um homem para vir para o Brasil. E aqui a gente entra na história, então, para entender a Igreja Presbiteriana do Brasil. Antes mesmo desse homem, que a gente vai chegar nele agora, pensando no Brasil, irmãos, a gente sabe que o Brasil passa a ser colônia portuguesa, se eu não me engano, o marco é no ano de 1500, né? Colônia portuguesa, 1500. Tá? E a gente sabe que os portugueses, eles eram o quê? Era um país católico. Então, eles vêm colonizar o Brasil e junto com a colonização vêm os jesuítas. Eles querem cristianizar, né, catequizar, mas com a doutrina católica romana. Então eles vêm dessa maneira. E há uma resistência muito grande para que outros cristãos protestantes venham para o Brasil. Há uma resistência enorme. Mas lá no século XVI, mais especificamente no ano de 1557, alguns homens são mandados para o Brasil, que não eram católicos, eles eram protestantes. Quem chuta aí, quem foi que mandou esses homens para cá? João Calvino. João Calvino manda os protestantes franceses, que eram conhecidos e chamados de huguenotes, mandam alguns deles aqui para o Brasil para quê? Para pregar o evangelho no Brasil. Para que a igreja protestante, para que a ideia da doutrina apostólica se disseminasse no Brasil, entendendo a grande comissão. E aqui eu faço um adendo, um parênteses. Tem muita gente que vai dizer que os reformados, que a igreja presbiteriana não é uma igreja missionária. Balela, a igreja missionária. Você vê que desde o seu nascedor, da reforma protestante, esses homens são missionários. O movimento da reforma foi um movimento missionário, que se expandiu pela Europa. Aí, na oportunidade que ele tem, ele manda homens aqui para o Brasil. Quem adivinha aí o que aconteceu com esses homens? Não prosperou, eles foram perseguidos, né? Foi aberta as portas para eles de uma certa maneira, para eles vieram, mas foram perseguidos. De 1557 só durou, irmãos, essa empreitada reformada protestante aqui no Brasil, até o ano de 1567, cerca de 10 anos. Ok? E esses homens, sabe o que aconteceu com eles? Eles foram mandados embora de perseguidos, e alguns foram mortos. Alguns homens foram mortos, e foi dado a alguns desses homens o direito de fazerem uma confissão. Eles fizeram uma confissão antes de morrerem, para professar a fé que eles tinham, fé protestante. E essa profissão desses homens ficou conhecida como a Confissão da Guanabara, né? Porque eles foram mortos na Baía da Guanabara. Ou então, Confissão Fluminense, tá? Fluminense. E eles foram mortos ali. E outros negaram a fé. Os que negaram a fé protestante tiveram liberdade, né? Os que não negaram foram mortos. Então você percebe a dificuldade da pregação do evangelho aqui no Brasil, no século XVI, mas homens vieram tentar fazer missões aqui, mas não prosperou. No ano de 1625, irmãos, alguns holandeses calvinistas vieram e tentaram ali em Salvador uma empreitada reformada, ok? 1624, desculpa. 1625 eles são expulsos. Não prosperou quase nada. Foi cerca de um ano. Não deu certo também.
Então tiveram algumas empreitadas, mas por causa da perseguição católica, da limitação, né, eles não foram permitidos continuar aqui. Então, só em 1630 que vieram, então, os holandeses calvinistas agora para Pernambuco. Não sei se vocês já ouviram falar das companhias das Índias Ocidentais, e foi justamente nessas companhias que vieram os holandeses, né? E aí eles tinham todo apoio por causa do comércio, né, da exploração de cana, de açúcar aqui no Brasil. Então eles vieram juntos, né? E foi mandado um homem muito inteligente, um grande administrador chamado Maurício de Nassau, né? E esse Maurício de Nassau liderou, era um calvinista protestante, reformado, Irmãos Pernambuco, estava crescendo de um jeito nesse período. Durou 24 anos, era a cidade que estava mais prosperando aqui no Brasil, era a cidade que tinha mais liberdade, religiosa inclusive, porque quem estava administrando era um reformado, que de certa maneira dava liberdade para que os outros professassem a fé que queriam, mas também tinha liberdade para pregar, e pessoas estavam se convertendo, né? Tinham judeus aqui, eles permitiam que viessem judeus, enfim, ali estava prosperando, as coisas prosperando ali em Pernambuco, mas em 1654 param de mandar o recurso, né, da Companhia das Índias Ocidentais, né, por conta de uma série de questões. Maurício de Nassau vai embora, muitos vão embora, então se fecha as portas de novo para o protestantismo no Brasil. Então esse é um pouco da história, né, antes da igreja presbiteriana chegar aqui. Só tinha então catolicismo, tá certo? Durante muito tempo. Então imagina, 1500, irmãos, a gente já está aqui no século XVII, né? A gente estava no século XVI, já estamos no século XVII. E somente então, olha quanto tempo depois, irmãos, 1654 eles vão embora. Quanto tempo depois, irmãos? 1859. Obrigado, José. O José pensou, não estou vendo nada, só o senhor está vendo, pastor. Mas realmente eu não tinha mudado. Tá, 1859, irmãos, é que tem agora uma nova empreitada, e agora de um presbiteriano norte-americano chamado Archibald Green Simon, que vem para cá com 26 anos de idade. 26 anos de idade. Lá para o Rio de Janeiro. Ok? Archibald Green Simon, irmãos, era um norte-americano. Ele se formou na Universidade de Princeton, que na época ainda era uma grande universidade protestante, né, e fiel, ortodoxa. Depois o liberalismo teológico entrou e ela se desviou grandemente, né, no que diz respeito à teologia. Mas esse homem se formou, tinha bons professores, e num sermão de um dos seus professores, chamado Charles Hodge, ele se sentiu desafiado para as missões, para dedicar sua vida para a pregação do Evangelho, inclusive sentindo-se desejoso de ir para um lugar onde ainda não havia a presença do verdadeiro Evangelho. Então, Simonton, com 26 anos, sendo questionado por muitos, porque ele tinha acabado de formar, tinha recebido convite de grandes igrejas para ele pastorear nos Estados Unidos da América. Imagina, irmãos, nós estamos falando do século XIX. O Brasil era um país inóspito, o país ainda não desenvolvido. Os Estados Unidos já era muito bem desenvolvido, não havia comparação. Tinham igrejas boas querendo Simonton lá nos Estados Unidos. Mas esse homem abandonando todo o seu conforto, não tinha internet como a gente tem hoje, não sabe nem o que ele encontrar direito no Brasil. Tinha os estudos mais limitados que ele podia ter noção do que teria aqui. Mas Simonton então se dispõe. Com 26 anos ele entra num navio e vem parar depois de muitos dias navegando, né? Não ele dentro do navio, ele vem parar no Rio de Janeiro, irmãos. Louvado seja Deus, permitam-me fazer uma aplicação aqui. Vocês percebem o ímpeto missionário deste homem? Irmãos, a igreja presbiteriana, na sua origem, na sua raiz, é uma igreja missionária. Eu sei que muitas vezes hoje se olha e fala a igreja presbiteriana é a igreja de gente elitizada, né? De gente que gosta mais do estudo. Mas se você estudar as escrituras, inclusive a história da igreja, você vai ver que a igreja é uma igreja missionária. Nós precisamos voltar para as nossas raízes. Nós precisamos ter um ímpeto missionário, porque a missão não é nossa, foi o Senhor que deu. E a missão não sou eu que escolho. Como igreja, vamos seguir essa linha aqui, vamos fazer isso. Não, quem deu a missão já foi o Senhor. Esse homem entendeu isso com 26 anos, irmãos. Samuel está há quantos anos, Samuel? 23. Juan está há quantos anos? 25. Quase da idade de Simon, né? José está há quantos anos? 22. Né? Por que eu estou falando dos jovens aqui? Porque quando eu conheci essa história, né, no início da minha conversão, eu fiquei impactado. Falei, nossa, ele tinha 26 anos apenas. E ele foi para um local
Né? E aqui eu não estou falando que vocês têm que ir para um local, não, mas onde vocês estão, se Deus colocou vocês, uma coisa eu digo, que aí é a obrigação de vocês precisam ser missionários. Se é em Cachoeira do Sul, sejamos missionários aqui. Aqui também precisa muito, né? Precisa demais. E se Deus levantar e tocar no coração, né? Outras cidades daqui, do Rio Grande do Sul, ou outros países, não sei, né? Lá na faixa de Gaza, né? Deus pode colocar no coração. Enfim, irmãos, nós temos que ter esse ímpeto e esse coração missionário. Essa é a nossa tradição reformada, ok? Homens que amavam o Senhor muito mais do que a si mesmo. Por isso esse homem vem com 26 anos. Então ele chega em 1859, por isso que nós temos a celebração da Igreja Presbiteriana. Nós completamos quantos anos esse ano? Eu sei que a data inicial da chegada é 1859 por causa da chegada de Simon. Façam os cálculos aí que eu me esqueci. 164? 164, né? 164 anos nós completamos, porque o início, o marco, é justamente a chegada de Simonton aqui no Brasil. Tá certo? Então esse jovem chega com 26 anos. Em 1860, um ano depois, chega o seu cunhado, com a sua irmã. O nome dele era Alexander Blackford, que também veio dos Estados Unidos. Então a comitiva, a equipe missionária vai crescendo. Agora não é mais um missionário, tem 2 missionários. A Simonton teve que aprender o português. No início ele estava se dedicando mais a aprender o português, porque assim funcionam essas missões transculturais, quando você vai para um lugar de outra fala, né? Então ele se dedica, ele já estava aprendendo, irmãos, o português para poder pregar para os nativos. Permita-me só dizer um negócio. Antes da Igreja Presbiteriana chegar aqui no Brasil, já havia a presença de outras igrejas protestantes. Luteranismo já tinha chegado aqui e tinha chegado também o anglicanismo. E, se eu não me engano, o congregacionalismo também, a igreja congregacional. Dessas todas, nenhuma delas, irmãos, tinha um ímpeto missionário, talvez um pouco mais a congregacional. Mas por que a igreja luterana chegou? Porque colonizadores alemães vieram e eles tinham a sua igreja. Então eles colocaram a igreja aqui, mas era só para eles, não era uma igreja que queria alcançar o povo. Entende? Eu creio que é por isso que, por exemplo, o luteranismo é forte aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vê que não é uma igreja que pensa nos de fora, né? É uma igreja mais pensa mais para dentro. Sempre foi assim historicamente. Eu confesso que eu ainda não conheço as daqui de Cachoeira, se elas têm se dedicado a missões, a pregar o evangelho para que outras pessoas creiam, mas esse é o histórico. Talvez seja por isso o impacto do evangelho. Tão pouco impacto teve o evangelho aqui no sul do Brasil, né? Porque parece que houve um tratado que o luteranismo ficou responsável pelo sul do Brasil e outras denominações como o presbiterianismo, o resto do Brasil. Então você vê o sul ainda engateando, irmãos, por assim dizer, comparado com outras regiões aqui no Brasil, no que diz respeito à expansão do evangelho. Então tinha a igreja luterana e tinha a igreja anglicana, que era também de colonos ingleses que também vieram e era mais para eles, era fechado. E a congregacional que tentava fazer alguma coisa diferente. Mas aí esses homens vêm para alcançar nativos. Então Simonton aprende português, logo ele traz Alexander Blackford, né? Aí depois, 1861, vem Franz Schneider, também outro missionário que vem para fazer parte da equipe. Ok? A primeira igreja presbiteriana, irmãos, no Brasil, ela foi formada, organizada em 1862, que aqui já havia convertidos brasileiros, né? Então formou-se a primeira igreja presbiteriana, né? E essa igreja é onde hoje nós temos lá a Catedral do Rio de Janeiro, tá? A primeira igreja presbiteriana em solo brasileiro, em 1862, é organizada essa igreja, tá? Com poucos membros ali no seu início nascedor, certo? Tranquilos? Vocês conheciam um pouquinho dessa história? Interessante entender, né, a história. Eu botei a fotinha aqui só para vocês saberem. Aquele de cima é o jovem Simon. Depois no celular vocês vão conseguir ver com mais nitidez, né? A gente vai mandar lá no grupo, vocês vão ver com mais nitidez, tá certo? Que ele é o Ashbel Green Simon, o de cima. O de baixo, e eu vou tocar no nome dele agora, guarda aí por enquanto o nome, é o José Manuel da Conceição. Tá? José Manuel da Conceição, é esse de baixo aí. Mas vamos lá, em 1863, Alexander Blackford ele vai para São Paulo. Então agora a ação missionária da igreja está crescendo, está expandindo e está se movendo. Não fica restrita ao Rio de Janeiro.
E agora você tem um missionário no estado de São Paulo. Olha só que maravilha. Alexander Blackford vai para lá, para tentar agora disseminar o evangelho verdadeiro, o protestantismo ali na cidade de São Paulo. Esses homens eram ousados, irmãos. Não era fácil não, viu? Havia perseguição ainda. Sim, tinha um pouco mais de liberdade do que na época, tinha mais liberdade, né? Alguns tratados, né, foram feitos por causa de colonização, comércio e tudo mais, que foi dando mais espaço. Mas ainda havia grandes desafios. Esses homens corajosamente vão expandindo o evangelho. Tá? Então, em 1865 é criado o primeiro presbitério. Nós vamos entender logo mais o que é um presbitério, que é um conjunto de igrejas locais que formam um presbitério. O que isso quer dizer, então? Que já havia mais igrejas no Brasil em 1865, mais igrejas presbiterianas. Esses homens expandiram o presbiterianismo. Ainda no seu nascedouro, mas já está expandindo. E cria-se o primeiro presbitério em solo brasileiro, o presbitério do Rio de Janeiro, que obviamente abarcava igreja ali em São Paulo também, mas o nome era Presbitério do Rio de Janeiro. E houve também em 1865 a ordenação do primeiro pastor nativo, o primeiro pastor brasileiro, que era um ex-padre, irmãos, chamado José Manuel da Conceição, que ouviu o evangelho e abandonou o catolicismo romano. Os olhos dele foram abertos, ele viu que eles estavam no erro doutrinário. Então ele se tornou protestante e logo foi formado um pastor presbiteriano. Ok? Então lembre-se, primeiro pastor ordenado em solo brasileiro, e realmente brasileiro, se chamava José Manuel da Conceição. Tem até um seminário nosso lá em São Paulo, da Igreja Presbiteriana, que é em homenagem a ele, se chama JMC. A gente conhece ele como JMC, porque é o Seminário José Manuel da Conceição. Tá certo? Esse homem, irmãos, foi um grande pregador itinerante. E por ser um católico, num país de grande maioria católica, esse homem teve portas abertas e ele pregando a palavra verdadeiramente, os olhos de muitas pessoas foram abertos. As igrejas onde ele assumia tiveram um crescimento vertiginoso, foi algo maravilhoso, maravilhoso. Você vê a providência de Deus. Por causa desse homem, o presbiterianismo avança cada vez mais. E ele passou a ser um pregador itinerante que saía pelas cidades, pelas regiões, pregando o evangelho. José Manuel da Conceição. 1867 é criado então um seminário no Rio de Janeiro para formar mais pastores, líderes nativos para que a igreja pudesse avançar mais ainda. Você vê a importância de gente que vai proclamar também o evangelho, né? Isso é maravilhoso. Hoje nós já temos alguns seminários presbiterianos espalhados pelo Brasil, né? Nós temos um antes sendo formado, por exemplo, lá no Piauí, né? O Seminário Presbiteriano do Nordeste, né? E ele está voltando. Olha só que maravilha os seminários, né? Porque formam pastores para que eles possam ir para os campos que ainda necessitam, ou então para campos que já tem pastor, mas para ajudar, para que o trabalho se propague ainda mais, né? Nós, com a graça de Deus, vamos avançar, né? Por causa de seminários. Você percebe a importância de seminários? Então, o presbiterianismo vai avançar, se Deus assim permitir. Nós temos orado por isso, ali em Caçapava, e o Rio Grande do Sul vai recebendo mais do verdadeiro evangelho, tá? Mas aí teve também um acontecimento fatídico aqui, importante, que foi o falecimento do Simon. Irmãos, deixa eu voltar aqui um slide. Desculpe. Quando foi que esse homem chegou? Com 26 anos? 1859. Quem é bom de matemática aí faz o cálculo. 1867 esse homem morre. Quantos anos depois? Quantos anos ele esteve no Brasil? Apenas 8 anos. 8 anos no Brasil. É isso mesmo, né? Meu cálculo está certo, né? Esse homem morre, irmãos, com 34 anos de idade. Mas Deus o usou grandemente. Foram 8 anos que Deus quis usar ele aqui. Mas o presbiterianismo foi implantado, o evangelho verdadeiro sendo propagado, né? E por causa desse menino que veio lá no século XIX para cá, a Igreja Presbiteriana do Brasil cresceu e hoje nós estamos aqui, no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, tendo a oportunidade de estarmos numa igreja presbiteriana, pregando o evangelho, vivendo como igreja. Vocês percebem? Ele só teve 8 anos. Quanto tempo você ainda tem? Quanto tempo Deus ainda... Só Deus sabe, obviamente. Saiba de uma coisa, cada dia que passa, você tem um dia a menos. Porque o dia certo que você vai partir, Deus já sabe. Ele escreveu os nossos dias. O que você tem feito? É a pergunta que eu faço. Tem vivido para si mesmo?
é para você, e deixa. Não, deixa. Deus é soberano, entendendo o presbiterianismo errado, né? Ou a doutrina reformada, calvinista, fala, não, Deus é soberano, deixa que ele vai fazer a obra. Não é assim, não. Ele quer usar a gente. E ele nos manda fazer algo. Como você tem gastado seus dias? Ao que você tem se dedicado? Como você tem gastado seu tempo? A história desse homem se torna impactante para nos mover, para que nós também. E não importa se você já passou dos 26 anos, mas eu já não tenho mais os 26. Você pode ter 40, 50. Quanto tempo ainda Deus tem te dado? Esse homem em 8 anos fez o que fez. Será que você ainda tem 8 anos de vida? E 8 anos, o que dá para a gente fazer? Se Deus deu mais 20, o que dá para a gente fazer? Irmãos, sirvamos o nosso Deus no tempo que Ele tem nos dado. Okay? E ler sobre a vida destes homens deve nos inspirar. Por isso que eu gosto de história, né? Tem gente que fala que história é enfadonha, né? Ah, vai ter uma aula de história lá, vai todo mundo dormir. Talvez alguns tenham sono, né? Eu, na época que estudava, não gostava de nada. Então, eu ouvia o professor de história lá, me dava sono, né? Parecia que estava me contando história para eu dormir. Mas hoje, tendo um entendimento diferente, irmãos, eu olho para a história e isso me impacta. E deve impactar. A história tem aplicação para nós hoje. Não é só fatos contados e tudo bem, agora eu sei dos fatos. Deve nos impactar. Esses homens são testemunhas para nós, ok? 1867, esse homem morre. Sabe por que ele morreu? De febre amarela. Hoje nós temos vacina. Hoje, de certa maneira, quem morre de febre amarela, irmãos? Né? Coisa mais difícil. Mas nesse tempo não, era outro país, né? Eram outros tempos. E esse homem morre de febre amarela. E só para contar mais alguma coisa da história dele, em um determinado momento, obviamente antes do seu falecimento, Simonton volta para os Estados Unidos. E quando ele volta para o Brasil, depois de algum tempo, acho que não deu um ano, ele volta casado. E a esposa dele logo engravida. Simonton tem uma filhinha e a esposa morre no parto, irmãos. Ou foi por complicações do parto posteriormente, não lembro exatamente, mas morre. Imagina, pouquinho tempo, irmãos, completou nem 2 anos de casado. Mas tudo isso por causa do Evangelho. Esse homem se dispõe. A filha de Simon foi criada pela irmã de Simon e pelo Alexander Blackford. Vocês percebem a dedicação? Né? Quem põe a mão no arado não olha para trás, né? E nós devemos ser como esses homens. E sempre vale a pena servir o Senhor, irmãos. Ainda que tenhamos sacrifícios nessa vida, vale a pena. Esses homens assim viveram. Certamente estão com o Senhor, né? Vale a pena, irmãos. Poderia falar muitas outras coisas, mas a gente ainda tem uma partezinha de aula. Ok, então para resumir aqui ainda mais o avanço da Igreja Presbiteriana, em 1888, nós temos igrejas em 14 estados. Olha só, a gente está falando aqui de um curto período de tempo, irmãos. 1859 foi quando ele chegou. 1888 nós já temos igrejas em 14 estados brasileiros. Você percebe a expansão que teve o presbiterianismo? 4 presbitérios formados e foi organizado, então, em 1888, o primeiro sínodo. Que é o conjunto de presbitérios, nós vamos entender mais à frente. 1909, nós temos a organização da Assembleia Geral, que vem a ser então conhecida em 1937 como Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Assembleia Geral era a assembleia que unia todas as igrejas por meio dos presbitérios e sínodos. Tá? Então nós temos agora estabelecida a Igreja Presbiteriana no Brasil. Lembrando, permitam-me aqui, só um detalhezinho da história, que em 1901, ou 3, se eu não me engano, houve uma dissensão dentro da igreja e foi criada a Igreja Presbiteriana Independente. Né? Depois a gente pode estudar mais os porquês e tudo mais, né? Mas aí criou-se a Igreja Presbiteriana, que também então é antiga, mas foi uma dissolução, uma divisão ali dentro da Igreja Presbiteriana. Tá? Hoje a Igreja Presbiteriana Independente, infelizmente, na sua doutrina, eles já são mais liberais também. Né? Você tem coisas acontecendo na Igreja Independente, não são todos, né? Mas já o liberalismo foi entrando, né? Já tem algumas coisas que eu não sei para onde vai caminhar, né? Se continuar nesse ritmo. Igreja Presbiteriana Independente, tá? Mas tem muitas sérias também por aí, muitas igrejas presbiterianas independentes sérias. Enfim, a gente pode tratar disso em outra oportunidade. Ok. Tranquilos até aqui, então? Botei uma fotinha aqui, não está dando para ver direito, né? Mas depois vocês podem ver no celular. Aqui nós temos só uma curiosidade mesmo, por fora e por dentro a Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro.
né? Ali nasceu. E é interessante porque na frente da igreja contém, por meio de estátuas e tudo mais, monumentos, conta um pouco da história. De tudo isso que a gente está vendo, tem resumido lá. Né? O primeiro culto protestante, tem umas estátuas lá que, em homenagem ao primeiro culto protestante, que não foi com Simon, foi lá na época de Calvino, né? A primeira ceia com os huguenotes franceses. Tem um pouco da história de Simon também, mas aqui está a igreja, ó como ela está hoje, né? Cresceu, obviamente, e lá está no centro do Rio de Janeiro. Ok? Alguma questão, irmãos, em relação à história? Tranquilo, né? A história é mais as informações e eu trago algumas aplicações e desafios para nós a partir da história. Sistema doutrinário, então, irmãos. Vamos entender o sistema doutrinário da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Nós já vimos isso na nossa primeira aula dessa série de estudos que estamos tendo. Agora a gente já saiu, inclusive, das questões essenciais do nosso estudo, que a gente está falando um pouco da denominação, porque alguns, né, vão se tornar membros. É importante entender a história da denominação, né? Mas a primeira aula nossa aqui, quem vai lembrar, foi sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? E a gente disse, né, a Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela é inerrante, infalível, perfeita, autoritativa sobre nossas vidas. Ela é a autoridade máxima e única regra de fé e prática para a igreja. Então, o que rege a Igreja Presbiteriana do Brasil? As Escrituras Sagradas. Igreja Católica Romana. O que rege a Igreja Católica Romana? Quem lembra aí? Nós temos, eles dizem, né, que a Bíblia tem a tradição e o magistério. Que aí é na pessoa do Papa, né? Pessoa do Papa, ele tinha lá as encíclicas papais, o Papa falando no ex-cátedra, ele é voz de Deus, ele é vox Dei, eles diziam. Então, tem o mesmo peso da Bíblia e a tradição também tem o mesmo peso. Então, não é só a Bíblia que rege. E quando choca-se a tradição ou choca-se o magistério e a Bíblia, quem é que fica com a razão na Igreja Católica? Não é a Bíblia, irmãos. Não é a Bíblia. Por isso que muitas heresias surgiram, porque não tinha aval bíblico. Mas ficava-se mais com a tradição e com o que o Papa e o magistério dizia do que com a Bíblia, entende? Essa é a nossa grande diferença que vai trazer todas as outras diferenças em relação à Igreja Católica Romana. Qual é a nossa regra de fé e prática? Escritura Sagrada, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus e ela vai reger a igreja, ela que deve reger a igreja. É o único livro que nós entendemos que é infalível, perfeito, que é a palavra de Deus. Tá certo? E aí nós somos acusados injustamente de colocarmos em pé de igualdade a confissão de fé, os catecismos. Isso não é verdade. A confissão de fé, os símbolos de fé, que são a confissão e os catecismos, são inerrantes? Não são inerrantes. Não são inerrantes, ok? Não é como a Bíblia. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é perfeita. Confissão de fé não é. O que é a confissão de fé, então? Os símbolos de fé, irmãos, de Westminster, que a igreja adotou como símbolos de fé. São a interpretação sistematizada de doutrinas bíblicas. Então, da maneira que está sendo sistematizada aquelas doutrinas na confissão de fé e nos catecismos, é como nós cremos que é a correta interpretação dessas doutrinas nas Escrituras Sagradas, ok? Importante entender isso, para que você não tenha a confissão como sendo inerrante, ou tendo ela acima da Bíblia. Isso é um grande erro que alguns podem cometer e cometem. Tá? A Bíblia é nossa regra de fé e prática, mas a confissão é a sistematização, a interpretação daquelas doutrinas, grandes doutrinas das Escrituras. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? É por isso que nós lemos, por exemplo, na nossa escola dominical, a gente está lendo o catecismo, né, o breve catecismo. A gente vai entendendo, né, como nós compreendemos como igreja as doutrinas bíblicas. Tá? E ali é bom que é em forma de perguntas e respostas, para facilitar a nossa compreensão. Tranquilos até aqui? Quem aqui já leu a Confissão de Fé de Westminster? Ok, acho que é importante. Você que é presbiteriano, pegue a confissão. Você tem hoje no celular, na internet, pegue e leia, né? Você vai estar se familiarizando com o que a gente crê. Por exemplo, lá é dividido em capítulos a confissão. Então tem o capítulo, por exemplo, sobre Deus. Quem é Deus? O que nós queremos que Deus é? Né? Aí tem os textos provas, a partir das Escrituras nós temos que Deus é isso, aí tem as afirmações. Entende? O que é a Bíblia Sagrada? Né? Então tem o capítulo sobre a Bíblia, capítulo sobre a criação, capítulo sobre a providência de Deus, sobre os decretos de Deus, o que nós cremos sobre isso? Né? Então é importante, capítulo sobre igreja, o que nós entendemos que a igreja é?
Então tem lá o capítulo sobre a igreja na confissão, né? E tanto o breve como o catecismo maior, a diferença é só o tamanho deles, e o conteúdo basicamente é o mesmo. Nós temos então neles o conteúdo da confissão de maneira mais didática, em forma de perguntas e respostas. Mas leia a confissão, leia os catecismos, vão para os textos de prova, tá certo? O presbítero já disse isso aqui na nossa aula hoje, no início da nossa escola bíblica dominical. Façam isso, tá certo? Isso é importante, é importante. E não é grande não, irmão. Se você pegar lá um capítulo por dia, pensar naquelas verdades ali, você vai ser extremamente alimentado, tá certo? Vai ser extremamente alimentado. São 32 capítulos, tá? Dá para 32 capítulos e cada capítulo tem algumas seções ali, né? Umas maiores que as outras, mas dá para ler tranquilo, pensar sobre isso. E é importante para você entender como nós, como igreja, pensamos as grandes doutrinas bíblicas, tá certo? Ok. Sobre os símbolos de fé de Westminster, estes símbolos foram adotados pela Igreja Presbiteriana da Inglaterra, da Escócia e dos Estados Unidos. A confissão e os catecismos foram adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Sínodo de 1888. Lembra? Foi formado o Sínodo em 1888. Lá foi adotado também os símbolos de fé de Westminster, como correta interpretação. Obviamente que eles já se valiam dos símbolos de fé, né, dos catecismos de Heidelberg, por exemplo, confissão belga, que são boas confissões, né, também, mas eles adotam, então, a confissão de fé de Westminster, porque entenderam que era mais completa, a mais coerente, e adotam como sistema doutrinário. Isso é importante, irmãos. Não sei se você sabia, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional, ela tem uma confessionalidade. Isso é importante porque na maioria das igrejas presbiterianas do Brasil que você for, você vai ver uma coerência doutrinária, né? Tem igrejas presbiterianas do Brasil aí que você vai chegar lá e vai ver algo diferente demais. Pode acontecer, mas você vai ver uma coerência maior, porque ela é confessional. A confessionalidade é como se nos desse limites, né? Para que nós não pensemos tão divergentes, né? Nós estudamos e compreendemos, né, essas verdades e as adotamos. Então isso é importante. Falta hoje confessionalidade nas igrejas. Você vai ver igreja por aí, uma denominação que você vai na igreja de uma cidade, você vê um tipo de pregação com um conteúdo doutrinário específico, você chega na outra, é totalmente diferente, quase que antagônico, e muitas vezes até antagônico com aquela outra da mesma denominação. Por que isso acontece? Porque não se tem confessionalidade. Então a confessionalidade ela é boa para isso, para que nós tenhamos um norte, direção, para que a coisa não descambe, para que você não chegue aqui, né? Hoje eu estou pregando, aí eu não estou aqui num determinado domingo, aí chega, sei lá, um outro pastor que foi convidado, chega aqui com revelações, sonhos. Não vai acontecer isso, né? Tá certo? Porque somos uma igreja confessional. Tranquilos? Então aí você vê aí a importância da confessionalidade. E eu digo, irmão, sem medo, que nossa igreja tem sido preservada por causa da confessionalidade. Se não fosse a confessionalidade, mesmo com confessionalidade, já é difícil manter a ortodoxia. Agora tem muitas igrejas que, por não terem confessionalidade, fica muito fácil ela descambar em heresias, em caminhos complicados, entende? Abraçar o liberalismo teológico, já começa a duvidar da veracidade das escrituras, da inerrância, e abre-se um caminho para tudo quanto é tipo de coisa, que aí já não tem mais volta, tá certo? Então a confessionalidade tem nos mantido. Por isso ela é boa, né? Tem gente que exagera com a ideia da confessionalidade. Eu já falei que tem gente que vai pegar a confissão, vai botar quase que do lado das escrituras como se fosse Bíblia Sagrada também. Aí é um grande erro, você foi para um outro extremo. Tá? Mas a confessionalidade tem sua importância e nós temos que valorizar a nossa confessionalidade. Ok? Beleza, e por fim então, nós temos o governo. Eu não passei esse slide, desculpa, eu esqueci. Tá? Então, olhem aí, foi o que eu acabei de falar aqui no final. Tá? As igrejas que adotaram ao longo da história, e em 1888 a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como símbolo de fé, também o símbolo de fé. Ok, o governo da nossa igreja então, irmãos. Governo. Né? Como é que funciona o sistema de governo? E é importante nós entendermos também. Nós adotamos o sistema representativo de governo. Tá? O que é o sistema representativo? Ou então você pode chamar de sistema presbiteriano de governo.
Sistema presbiterial, alguns vão chamar, né? Você vai ver por aí, talvez, literatura, mas é o sistema representativo. Nós temos 3 tipos de sistema de governo. Você tem o sistema episcopal. O que é o sistema episcopal? Você tem um grande líder, que ele é quem rege o sistema doutrinário, ele quem rege, administra. Então o líder falou, é para cá que a gente vai, é isso aqui que a gente vai fazer. É aquilo dali, como igreja, estou falando como denominação. Então tem igrejas episcopais, que tem um grande líder, que ele é o grande responsável pela direção da denominação, né? Esse sistema, ele tem suas complicações. Todo sistema tem suas falhas, por quê? Por causa do ser humano que é falho. Nós somos falhos. Mas esse sistema, o que acontece? Se o líder da igreja, ele é o grande líder, e ele começa a se desviar do caminho, o que vai acontecer naturalmente com toda a igreja? Vai se desviar. Se ele se desvia doutrinariamente, a igreja vai se desviar doutrinariamente, porque não tem quem o corrija, não tem um grupo de homens, um colegiado que possa o questionar, não existe isso. A igreja episcopal tem esse defeito. Lógico que ela pode crescer mais rapidamente, por ter uma cabeça ali pensante, talvez o crescimento seja até mais rápido, se desenvolva, porque aí não precisa, né, discutir assuntos e tudo mais, mas tem muitos riscos, irmãos, tem muitos riscos. O contrário do sistema episcopal, que está na outra ponta, é o sistema congregacional. O que é o sistema congregacional? A igreja como um todo, todos os membros tomam todas as decisões. Então tudo que vai ser feito, coloca-se em assembleia, vota-se e toma-se o rumo da igreja, administrativamente, doutrinariamente. Qual é a complicação, a dificuldade desse sistema congregacional? Imagine que a pessoa acabou de ser recebida como membro. Ela é um leigo, ela é um neófito, que a gente chama, né? Novo na fé. Aí tem uma decisão cabeluda para tomar. Como é que ele vai ter condições e maturidade para tomar aquela decisão? Entende? Imagina que uma igreja recebeu 15 membros de uma vez, e aí tem uma decisão dificílima para tomar, né? E bota-se em assembleia. Aqueles 15 votos podem, né, dar uma direção para a igreja, podem fazer a diferença na hora de uma votação para uma determinada questão. Complicado. Então o sistema congregacional tem essa falha, né? Os neófitos, eles tomam decisões que eles às vezes não têm nem condições de tomar, não sabem nem o que se trata exatamente, né? Porque acabou de chegar e tem que ser amadurecido, né? Então nós temos no meio desses 2 sistemas o sistema representativo. E o sistema representativo, que é o sistema presbiteriano, é o sistema onde a igreja elege homens maduros, experientes, de bom testemunho, no meio do corpo de Cristo, para tomarem decisões e administrarem a igreja. Sistema representativo de governo. Além de ser, logicamente falando, o mais seguro, né? Porque você tem um colegiado de homens, não existe um que toma uma decisão, eles conversam as decisões, eles discordam e vão tentando achar o melhor caminho. Além de ser o mais lógico, ele também é o bíblico. Nós entendemos que ele é o bíblico. Porque quando você vai para o Novo Testamento, você vê o apóstolo Paulo, inclusive, dando instruções tanto para Tito como para Timóteo, para que se fossem eleitos presbíteros nas igrejas. As igrejas do Novo Testamento eram governadas, administradas por presbíteros, sistema representativo. E aí vem a grande questão, irmãos. Agora a luzinha acende aqui na mente de vocês. Agora eu entendo de onde vem o nome presbiteriano, né? Porque esse nome é tão difícil. Eu vou falar a igreja que eu sou e as pessoas não sabem nem falar presbiteriano. Você é de qual igreja? Presbiteriano, né? Eu não sei se você já lidaram. As pessoas não conseguem nem falar por que esse nome é tão difícil. É por isso, irmãos, por causa do sistema de governo presbiteriano. Sistema representativo, onde presbíteros são eleitos e eles, então, administram a igreja, né? Governam a igreja, por assim dizer. Ok? Então é bíblico, é bíblico. Se for para o sistema de governo da igreja do Novo Testamento, é um sistema presbiteriano. É um sistema onde presbíteros eram eleitos no meio do povo, os chamados anciãos, que é o significado da palavra presbítero, né? Homens experientes, maduros, de bom testemunho. Tem todos os requisitos para você se eleger um presbítero na carta de Paulo a Timóteo e a Tito. Tá certo? Então você vai para as escrituras, você vai ver que esse é o sistema bíblico da igreja no Novo Testamento. Tranquilo? Alguma questão? Ok. O concílio, que é esse grupo de homens, cuida de assuntos de sua competência, supervisiona, orienta, inspeciona e disciplina o concílio imediatamente inferior. Isso aqui é em relação a todo
o sistema macro da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá certo? E aqui eu passo o slide para que vocês possam compreender como é que funciona. E aqui eu chamo de hierarquia, né? A hierarquia dentro da Igreja Presbiteriana, tá? Você tem os conselhos da igreja. O que é o conselho da igreja? São os presbíteros eleitos dentro de uma igreja local. Então, a Igreja Presbiteriana de Cachoeira do Sul, nós temos hoje 4 presbíteros eleitos pela igreja. Então, quem são os presbíteros? Presbítero Nilton, presbítero Neres, presbítero Alexandre, presbítero William. Então, a igreja elegeu esses homens. Esses homens, então, são os presbíteros eleitos pela igreja. Tá? Então, eles governam junto com o pastor, que hoje sou eu, né, pastor, aqui da Igreja Presbiteriana de Cachoeira do Sul. Nós formamos o concílio, nós formamos o conselho da igreja local. Então, nós tomamos diversas decisões, né? Pela graça de Deus, eu louvo a Deus por isso, nós temos conseguido nos reunir quinzenalmente. Isso é muito bom. A gente toma diversas decisões, desde uma tinta para ser comprada, né? Os recursos são administrados, por exemplo, dos dízimos e ofertas pelo conselho, uma tinta que vai ser comprada, né? Se temos recursos para comprar um novo som, né? Enfim, várias decisões são tomadas pelo conselho, né? Como é que vai ser a nossa escola bíblica, horário, se vamos mudar, se não vamos, se tem benefício, se tem malefício, qual o conteúdo que nós vamos dar, né? Nós discutimos também, vamos tomando decisões, irmãos, né? Horário de culto, o que é melhor, né? Muda, não muda, enfim, tudo isso a gente discute, né? Como conselho, isso é maravilhoso, tá certo? Então, isso é o conselho da igreja local, né? Tem até questões doutrinárias que nós chegamos a discutir, se é melhor, qual o respaldo bíblico para tomarmos determinada decisão, né? No concílio, vamos supor, eu preguei, né? No concílio os irmãos podem me arguir, né? Porque pregou isso, está certo, isso aqui. Então, até a doutrina vai sendo supervisionada, né? Se o presbítero, né? Por exemplo, o William pregou, a gente pode discutir depois ali no conselho, né? Enfim, tudo isso, vocês percebem? O sistema representativo de governo tem esses benefícios. E assim funciona a igreja presbiteriana. Então, toda igreja local tem um conselho. Para ser igreja presbiteriana do Brasil, tem que ter um conselho formado. Tá? Então, isso, inclusive, é um dos requisitos para que uma igreja seja organizada. Passe do status de congregação para uma igreja organizada. Tem que ter um conselho, homens maduros, eleitos, para então dirigir aquela igreja. Tá certo? Acima, então, do conselho, você tem os chamados presbitérios. Né? O que vem a ser o presbitério? O presbitério é um conjunto de igrejas locais. Geralmente, essas igrejas locais elas são juntadas por questão geográfica. Né? Nem sempre é, mas era para ser. Né? Mas, geralmente, pela localidade, geograficamente falando, forma-se um grupo de igrejas locais que formam o presbitério. Tá? Que formam-se os presbitérios. Então, toda a igreja presbiteriana do Brasil tem um conselho. E toda a igreja presbiteriana do Brasil local está vinculada a um presbitério. Não existe igreja presbiteriana solta por aí. Se você vê essa sarçazinha, que é o símbolo da igreja, a logo da igreja, alguma placa foi colocada com essa sarça, está lá, essa igreja presbiteriana do Brasil, ela tem um conselho e ela é vinculada a um presbitério. Isso é impossível de acontecer de uma igreja ser independente. Tá? Se você vê lá e ela falar não estamos vinculados a nenhum presbitério, você fala, então você tem que tirar essa placa, algo está errado aqui, tá certo? Ela está vinculada a um presbitério, tá? Nós, Igreja Presbiteriana de Cachoeira do Sul, fazemos parte do presbitério do Rio Grande do Sul, que é o PRGS, tá? Então, somos nós e mais 3 igrejas de Porto Alegre, e fazemos parte desse presbitério. Hoje, aqui na nossa região, nós temos 4 presbitérios. 4 presbitérios, né? Teve da parte ali mais de baixo de Santa Catarina que desceu para cá para nos ajudar, porque o presbiterianismo aqui é muito fraco ainda nesse sentido de expansão, então desceu para que pudesse formar no passado presbitério. Até hoje ele está aí com a gente, né, que é o PROC. Aí você tem o PRVS, que é o presbitério do Vale dos Sinos, é isso mesmo, né? Vale dos Sinos, que é as igrejas ali que também de Porto Alegre, pega outras regiões. Você tem o PRGA, que é o presbitério gaúcho, né? Presbitério gaúcho. E o nosso. Então, são esses 4 presbitérios hoje. Tá certo? Além do presbitério, nós temos o sínodo. O que é o sínodo? Conjunto de presbitérios que formam um sínodo. Tá? Um presbitério tem que ter, no mínimo, 4 igrejas. Para se ter um presbitério, se formar um presbitério. Um sínodo precisa, no mínimo, de 3 presbitérios para se formar um sínodo.
tá certo? Então nós temos o sínodo. Sínodo é o conjunto de presbitérios, que geralmente também é por região geográfica. Nós temos aqui o Sínodo Sul do Brasil, né? Sínodo Sul do Brasil, que é o nosso sínodo aqui, que envolve todos esses presbitérios que eu falei, tá certo? E nós temos acima do sínodo, que envolve todos os sínodos, ou seja, todos os presbitérios e todas as igrejas do Brasil, é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, tá certo? Então nós temos o Supremo Concílio, que também é um colegiado de homens, não tem um dono da igreja, não existe um dono. Nós temos um presidente, por exemplo, que também pode ser chamado de moderador, que hoje é o reverendo Roberto Brasileiro, né? Nós temos vice-presidente, secretário executivo, tem toda uma comissão também, tá bom? Que é o Supremo Concílio da Igreja, que era chamado anteriormente de Assembleia Geral. Ok, então para deixar mais detalhado aqui, vocês entenderem o governo, o Conselho da Igreja, o Conselho ele governa, disciplina e administra a igreja local. Então esses homens, juntamente comigo, como pastor, nós temos a função de governar, disciplinar e administrar a igreja local. Tá? Essa é a nossa função, constitucionalmente. A igreja presbiteriana, a gente vai ver aqui que tem a Constituição que rege, inclusive, as tomadas de decisão. Tem uma Constituição a igreja. Tá? O conselho é formado por pastores e presbíteros da igreja local. Então, todo pastor, se aqui tivesse mais de um pastor, né, ele automaticamente faz parte do conselho, e os presbíteros, né, eles todos compõem o conselho da igreja local. E é importante entender isso. Algumas decisões, constitucionalmente falando, elas dependem de assembleia para serem tomadas. Então, por mais que tenha um conselho, vamos supor que a igreja presbiteriana de Cachoeira do Sul tivesse um terreno. A gente só pode vender esse terreno se a assembleia, ou seja, a igreja como um todo concordar, né? Então vai ter votação, a gente tem um terreno tal, vamos vender ele, a gente está pensando em fazer isso, o conselho conversou, planejou isso, aí vai para a assembleia, a igreja então, tendo maioria de votos, aí toma-se a decisão. Então tem algumas decisões, principalmente no que diz respeito a patrimônio, que aí é tomada em assembleia, tá certo? E quem forma a igreja local? Toda a membresia. Tem o conselho que sai de dentro da membresia, né, para governar, administrar e disciplinar. Então ele governa a igreja, mas a igreja é formada por todos os membros. Cada um faz parte dessa igreja. Então a igreja não é a igreja dos presbíteros, é sua igreja se você é membro dessa igreja. Você faz parte da igreja presbiteriana de Cachoeira do Sul, tá certo? Então esse é o conselho. Nós temos o presbitério. Todos os pastores presbiterianos estão ligados a um presbitério. É impossível você ver um pastor aí que não está ligado a um presbitério. Então, todos os pastores ordenados, devidamente ordenados, eles fazem parte do presbitério. Então, eles já são membros de algum presbitério, né, que abarca a sua igreja. Então, qual presbitério eu faço parte hoje, como pastor dessa igreja? Do PRGS, né, que é o presbitério do Rio Grande do Sul. Então, faço parte desse presbitério. É interessante esse detalhezinho, não sei se vocês sabiam, né? Mas só uma curiosidade, mas eu não sou membro da Igreja Presbiteriana de Cachoeira do Sul. Eu sou membro do presbitério, né? Pastoreando a Igreja Presbiteriana de Cachoeira do Sul. Né? Minha esposa, meus filhos são membros da igreja. Mas é um detalhezinho que é mais questões institucionais também, tá certo? Mas por que isso acontece? Porque eu devo prestar contas no meu presbitério. Percebe que o pastor ele não está solto? Ele tem supervisão também? Ele não está solto. É aí que o sistema doutrinário, a Constituição, entra para reger, inclusive, as minhas tomadas de decisões. Eu não posso tomar uma decisão do nada que não tem nada a ver com a nossa igreja, né? Porque eu tenho quem me supervisione, tá certo? Toda igreja pertence ao presbitério, eu já falei disso. Então, a nossa igreja pertence a esse presbitério. Não tem como estar desvinculado. Presbitério, olha aí, ó, presbitério é formado por várias igrejas locais, tá? No mínimo 4. E não tem limite de número de igrejas para formar um presbitério. Só um número mínimo. Um presbítero de cada igreja local que faz parte do presbitério é eleito para compor o presbitério, né? O nosso presbítero aqui, que faz parte do presbitério, que foi eleito pelo próprio conselho para representar a igreja no presbitério, além de eu como pastor, é o presbítero Alexandre, né? Que está lá sempre nas reuniões. Então, sempre tem um pastor, ou os pastores que são pastores da igreja, junto com um presbítero eleito dentro do conselho para levar as questões da igreja, levar relatório, né? Lutar pelas causas lá que a gente acha que é importante para a igreja, tudo isso, e trazer as informações do presbitério para a igreja. Então, percebem a ligação?
Toda a igreja está ligada a um presbitério, tá certo? E nós temos também o sínodo, todo presbitério pertence a um sínodo, tá? Não tem nenhum presbitério que está desvinculado a um sínodo, não existe isso. Tá? Então, o conjunto de presbitérios que compõem o sínodo. Pastores e presbíteros que fazem parte do presbitério são eleitos ali, ou podem ser eleitos para representar o presbitério de determinada região no sínodo. Então, lá no nosso presbitério, nós elegemos homens, e desses podem ser tanto presbíteros como pastores que estão lá no presbitério, que fazem parte do presbitério, podem ser eleitos para representar o presbitério no sínodo. Percebe a ligação, então? Ok? E nós temos também o Supremo Concílio, né? O Supremo Concílio é a Assembleia de Pastores e Presbíteros que representa todos os sínodos e presbitérios, certo? Então, aqui nós temos o Supremo Concílio. É o maior concílio da IPB, é lá, inclusive, no Supremo Concílio, que documentos são mandados que pode, de alguma maneira, alguma questão doutrinária da igreja ser alterada ou alguma questão constitucional. É tudo no Supremo Concílio que isso pode acontecer. Tem uma reunião ordinária que acontece de 4 em 4 anos, que são representantes mandados, né? É uma reunião que reúne mais de 1.000 pastores, é uma imensidão de pastores. E lá são tomadas decisões mais sérias da igreja como instituição, né, como denominação. Entendo. O Supremo Concílio, o Danúbia, é até interessante, que eu coloquei aqui os sínodos, mas não são representantes dos sínodos que vão para o Supremo Concílio, né? Algo que até se discute muito se deveria ser do sínodo, mas é representante dos presbitérios. Por isso que dá tanto pastores nas reuniões do sínodo. E é justamente nessa reunião que sempre tem eleição e todo mundo que está lá pode ser votado, entende? Então, todo representante presbitério que vai para a reunião do sínodo, lá ele pode ser votado e forma-se a nova mesa, né, do Supremo Concílio, composto presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiro e tudo mais. Então, esse ano passado, nós tivemos o Supremo Concílio, né, que foi, se eu não me engano, foi lá em Cuiabá a reunião. Então, estava esse grupo, tem que ser igreja grande, porque a igreja vai crescendo, por isso que discutem, é melhor representante do sínodo que vai diminuir o número de pessoas. Né? Mas aí continua por presbitérios. Como são muitos presbitérios no Brasil inteiro, dá muita gente. E lá é que se elege. E lá que sobem os documentos do presbitério que subiram para o sínodo, são mandados para o Supremo Concílio, que lá vão se discutir questões doutrinárias. Por exemplo, um assunto que foi discutido lá no Supremo. Louvado seja Deus. Alguns presbitérios ainda continuam discutindo esse assunto, mas, por exemplo, ordenação feminina, né? É um assunto que, se algum presbitério está rolando esse assunto, eles mandam o documento que vai chegar lá no Supremo Concílio e vai ser discutido na reunião. E lá tem o parecer. Então, imagina um universo de mais de 1.000 homens, tem um microfone, aí o documento subiu, foi lido. Vai se discutir o documento. E aí todo mundo que está lá tem direito de falar. Né? Tanto defendendo o documento, como falando, não podemos. Né? Percebe a ideia do colegiado ali tomando decisões. E, por exemplo, esse documento que eu falei, né? Esse aí sempre, lógico, não passa longe, né, de ser aprovado e assim a gente sabe que a gente entende que é bíblico, né? A ordenação são homens, biblicamente falando. Enfim, então lá se discute esse tipo de assunto, né? Tanto constitucional como doutrinário, tá certo? Por isso que a nossa Constituição hoje ela é grossa. Eu tenho um modelo, eu podia ter trazido, eu tenho um modelo, talvez esteja até aqui na minha salinha, da primeira Constituição da Igreja Presbiteriana, fininha. Só que como vai tendo reuniões do Supremo Concílio, as emendas vão sendo estabelecidas, ela vai sendo encorpada. Hoje a gente já tem uma Constituição mais grossa, né? Ela é bem mais grossa, por causa dessas reuniões que vão trazendo emendas, tá? Ok? Beleza, então o que orienta o Supremo Concílio? A Constituição, Código de Disciplina e os princípios de liturgia, né? Que são documentos da nossa igreja. Né? Nossa igreja, inclusive, tem esse princípio de liturgia. Nossa liturgia não é pastor chega aqui da cabeça e vamos botar teatro aqui no culto. Não existe isso, né? Você tem princípio de liturgia, né? Com os elementos de culto e tudo mais. Ok? Código de disciplina, como funciona a disciplina na igreja, né? Como ela deve ser procedida e levada a cabo, tem todos os detalhes. Né? E a Constituição, né? Que eu acho que é bom também, quem puder comprar a Constituição, ter a Constituição em mãos, né? Como membro, você tem acesso, você pode ter, você pode conhecer.
Quem sabe, conhecendo como membro, você não se torne mais apto, quem sabe, futuramente, ser um presbítero, né? Enfim, ajudar. Tá certo? Irmãos, essa é a nossa igreja. Essa é a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Nós temos, por exemplo, Biriabete aqui, que estão vindo da Assembleia, né? É importante, eu creio que é importante vocês conhecerem como funciona a igreja, né? Eu não sei, hoje tem alguns irmãos que não estão aqui na aula hoje, que também vêm de outra denominação. Nós temos o nosso irmão, que eu esqueci o nome. Oli, né? Está nos visitando aqui hoje, né? Depois eu vou conversar com o Oli para saber de onde ele vem e tudo mais, mas vocês percebem a importância de entender, porque se vocês vão se tornar membros da igreja, estão caminhando para isso. Eu sei onde eu estou pisando, eu sei a história da igreja, eu sei, né, o sistema de governo, eu sei, isso é importante saber. Né? Não estou indo para um lugar obscuro, né? E depois eu vou ser surpreendido, não. Inclusive você vai saber seus direitos e deveres como membro, né? Você vai saber como nos cobrar, como liderança tiver que cobrar da maneira correta, tem tudo isso, tá certo? Então a importância, se você talvez que já é membro, mas talvez não tivesse ideia, sou membro da igreja presbiteriana, não sabe, né? Talvez isso aconteça, né? E eu não sei de onde veio, não sei para onde vai, não sei nada. Acho que é importante você saber também, né? Deveria saber já, mas, né, é bom reciclar, entender, tá certo? Tudo isso é muito importante. Alguma dúvida, irmãos? Só para vocês não pensarem, a gente já falou aqui que o sistema presbiteriano, sistema representativo, eu entendo que ele é bíblico, porque na Bíblia nós temos instruções sobre o sistema de governo. Se vocês olharem a história da igreja lá em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que no capítulo 15 de Atos, você vai ter o primeiro concílio reunido da igreja. Então lá estavam os apóstolos, estavam os presbíteros das igrejas, e lá eles discutem assuntos importantes. Ali tem o primeiro concílio. Então, biblicamente falando, se você já tem um concílio, em Atos 15, depois você lê, né? A pregação do evangelho estava se expandindo para os gentios e houve-se uma dúvida. O gentio, para ser salvo, ele precisa observar as práticas dos judeus ou é só a fé em Jesus Cristo? Esse foi o assunto do concílio de Jerusalém. Eles reúnem os líderes em Jerusalém para tomar a decisão. Qual foi a decisão? É pela fé em Jesus Cristo, somente. Não precisa das práticas judaicas para ser um cristão. Okay? Porque como a igreja nasce com judeus, então tinha-se essa dúvida no início. Discutida ali, você tem o parecer de Tiago, você tem o parecer do apóstolo Pedro, o parecer do apóstolo Paulo. Assim como nós temos essas reuniões que tem os pareceres ali de quem está presente, pode falar, depois tem-se a decisão a ser tomada. Primeiro concílio, então, a gente vê nas escrituras também ali do Novo Testamento. Primeiro concílio da igreja. Tá certo? Então tudo isso é bíblico, irmãos, e é saudável para que caminhemos e avancemos como igreja, como denominação, fazendo as coisas com decência, com ordem, né, com dedicação, zelo, da melhor maneira que pudermos. Ok? Finalizamos então a nossa aula. Nenhuma dúvida mesmo, alguma questão? Podemos encerrar? Ok. Eu vou aproveitar que o presbítero William se levantou, rapaz. Vou pedir para ele vir aqui à frente, fazer uma oração. Dá tempo de fazer oração e depois finalizar ali o vídeo. Tá certo? Ore aí para nós e a gente encerra essa aula de hoje. Jesus amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Amém, Pai. Meu Deus, que nosso coração seja aquecido pelo ímpeto missionário daqueles Amém, que chegaram Pai. aqui no Brasil para levar a mensagem do Evangelho. Ó Pai, nós já somos em número maior do que eles, então nós podemos ser usados pelo Senhor. Abençoa cada um no seu trabalho, na sua família, no convívio com a igreja, para que nosso coração se envolva com as coisas do Senhor. Amém, Senhor. Abençoa cada um de nós. Obrigado por essa igreja que tem se mantido de pé, conservando a estrutura da palavra do Senhor, Amém, pregando a Escritura com fidelidade, Pai. Amém. Tenha misericórdia de nós. O Senhor tem nos ajudado até aqui. Nos ajuda a avançar nessa cidade, Pai, tão carente de Ti, em nome do Teu Filho amado. Amém. Obrigado por tudo. Prepara a Tua igreja para o culto mais tarde, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.